E vem conferir a crítica do anime One Dance. Eu assisti um anime chamado One Dance. Anime esse que conta a história de um menino que acaba encontrando uma menina nova no seu colégio. Ele sempre foi jogador de basquete, mas ele nunca gostou disso. Na verdade, ele quis ser dançarino. Essa menina nova acaba levando ele para o caminho que ele gostaria. Bom, One Dance é aquele anime que eu imaginei que seria muito parecido com aquele estilo de filme que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, chamado Se Ela Dança, Eu Danço, que inclusive não teve só um filme. Eu falo que foi uma franquia que fez sucesso porque teve mais de 4 filmes. O que seria o Se Ela Dança, Eu Danço? É um filme que conta a história das pessoas que estão vivendo a vida da escola, do cotidiano, mas no meio disso tem competições de dança. Eu imaginei que seria isso, eles misturariam a vida do colégio, os dramas e o que eles sofrem, misturado com a dança. E não foi exatamente isso, mas isso também não é um problema. Se eles trabalhassem bem, não seria um problema. O One Dance não é um anime que eu desgostei totalmente. Ele é um anime que eu acho ele da média para baixo. E eu achei isso por 2 motivos. O primeiro seria a parte de como eles trabalham as discussões apresentadas ao longo de toda a obra. E o segundo seria como entra a parte da dança dentro da obra. Vamos falar um pouco das discussões. Por que as discussões me interessaram tanto? Porque antes de começar a ver o anime, eu imaginei que as discussões seriam as mais triviais possíveis. Mas não, o anime surpreendeu. Porque qual que é a história desses 2 personagens principais? A personagem nova, que é a menina de cabelos prateados, que acabou de entrar na escola, ela acaba sendo uma personagem que ela não tem tantos amigos, ela gosta do seu isolamento, ela gosta de focar no que ela quer ser, que é uma dançarina profissional. Como ela mesma fala ao longo da obra, ela quer ser maior que o Michael Jackson. Não no sentido de ser maior que ele em relação à fama, mas sim a melhor na profissão, que seria, ela queria ser a rainha da dança, assim como o Michael é considerado o rei do pop. A partir daí, ela é uma pessoa que foca muito no trabalho, foca muito no que ela só quer ter para o futuro. Isso é uma discussão muito interessante, porque isso entra na vida de muitas pessoas que desde criança acabam sim tendo um foco muito grande no que quer ser, mas muito por pressão social e pressão de familiares e pressão da vida. Ele tem que ser o melhor, não pensando em curtir aquele momento. E a personagem principal fala muito sobre isso, provando dentro da própria obra como pessoas que não têm a mesma visão de mundo dela conseguem curtir mais a dança, mais a música do que ela. Essa é uma crítica muito interessante com muitas pessoas que acabam sofrendo muito em querer ser só o melhor, mas não aproveitando a jornada até chegar lá. Claro, para muitos isso pode dar certo, para outros isso pode ser uma destruição. Então isso eu acho interessante. E também outra coisa que é interessante seria a da discussão do personagem principal, porque ele em si é um personagem que ele tem uma fobia social. A fobia social dele é tão grande que no meio de muitas pessoas ele acaba tendo ataque de ansiedade, ele não consegue se comunicar muito bem, gaguejando muito ou pior, ele nem consegue se comunicar. Algo que é muito comum na vida de muitas pessoas. Afinal, como eu mesmo já falei no começo do vídeo, apesar de um trauma, o sonho dele sempre foi ser dançarino. E aqui ele não ia conseguir ser. E por que ele não ia conseguir ser? Porque ele não é bom? Não. É porque dança dentro desse mundo, como é visto no nosso mundo, não é uma dança feita para homens. E isso, obviamente, é uma visão retrógrada do que são as coisas. Você pode ser o que você quiser, como você quiser, desde que te deixe feliz. Mas quando você está principalmente na escola, essa visão praticamente é jogada de lado, porque você quer fazer parte da sociedade apresentada ali. Você quer fazer parte dos colegas, dos amigos, não quer ser uma piada. Então muitas pessoas, por timidez, acabam jogando muito no seguro, no sentido de eu vou ser um atleta. Como ele nunca gostou de basquete, mas ele prefere ser um cara do basquete do que alguém da dança. Porque o basquete vai dar status com os amigos, vai fazer com que ele se comunique com pessoas. A dança vai fazer com que ele se afaste. Isso também é muito interessante. Sem contar que o anime entra com outros personagens que sofrem uma pressão para ser o melhor, para o cara que foca só na parte artística. Isso poderia ser muito bem utilizado. Mas por que eu falei que a discussão não é interessante se eu estou destacando tanto ela? Porque eu realmente não esperava que esse anime fosse para esse lado. E ele tem essas discussões. Mas nos primeiros 3 episódios, eles apresentam muito bem o ambiente escolar, o ambiente de amizade, para poder trabalhar isso.
Mas quando passa do terceiro episódio pra frente, até quase chegar no ato final, que seriam os 3 últimos episódios, você vê que eles não conseguem desenvolver de forma coerente essa ideia. Parece que cada episódio que passa, essa ideia cada vez mais vai sendo jogada de lado, e a partir daí, eu vejo que é um grande potencial desperdiçado. As discussões estão ali, as cartas estão colocadas na mesa, era só chutar pro gol, mas infelizmente eles não fizeram isso. Eu acredito que eles não fizeram isso principalmente porque a visão da obra é trazer mais realmente as danças, os passos, as músicas, e essas discussões iriam para um caminho muito mais pensativo, muito mais reflexivo, que eles não queriam ir. Então a discussão está lá, mas não está tão aprofundada. E a partir daí eu chamo que são discussões esvaziadas. É aquela discussão que está lá, que parece que vai ser interessante, mas você não utiliza da maneira correta. Então por isso que é a primeira decepção. Só que o anime poderia funcionar mesmo assim. Ele não é um anime que necessitava que essas discussões profundas fizessem o anime funcionar. Como eu mencionei aqui, o filme Se Ela Dança, Eu Danço. Ele é um filme que também tem discussões sobre sociedade, sobre família, sobre status sociais, mas o foco lá não é esse. O foco é a dança e a história. Se isso funcionasse aqui, poderia ser muito bom. A história é muito simples. Quando você pensa em One Dance, a história é muito simples. As coisas vão seguir muito do padrão que você já espera. Mas, se a dança funcionasse, essa história simples poderia funcionar bem. Afinal, eu facilmente consegui me identificar com os personagens, algo que é muito importante. Me identificando com eles, com os principais, porque eu acho que os secundários às suas voltas não são tão bem explorados assim, com certeza a obra poderia funcionar para mim de uma maneira muito interessante. Infelizmente, o problema desse anime vai para a dança. Porque eu gostei muito da música da obra. A música principal, que é tocada repetidamente ao longo da obra, além das outras que são muito boas, a abertura e o encerramento também são muito bons, a dança em si é um problema. Porque eles resolveram fazer a dança em 3D. E esse não é um problema. O 3D em si não é um problema para a obra. O problema é como ele é utilizado. Porque o anime como um todo, ele usa uma técnica em 2D, que é aquela técnica 2D mais atual que os animes usam, que é que o computador faz, mas tenta recriar mais o 2D. Quando você pensa como um todo, o 3D em si, ele entra no momento dos passos de dança. E essa decisão foi muito errada para mim, porque ele tirou todo o impacto da música, da movimentação, que era para ser uma das coisas mais incríveis dessa obra. Então, aí é que vive um problema. Me lembrou muito um outro anime, só que aí eu acho que funciona melhor, que chamava Rock Wa Lady, que era um anime que lançou no ano de 2025, e que ele era um anime que contava a história de um grupo de meninas, que elas faziam parte de um colégio rico, elas tinham que portar como alguém que vai ser importante para a sociedade, então obviamente elas tinham que fazer balé, piano, hora do chá, mas elas queriam quebrar essa sociedade, elas queriam, na verdade, ser cantoras de rock, é o que elas amavam. Então elas tinham que cantar escondidas. Quando elas faziam isso, o anime mudava para um 3D. Quando elas tocavam a música, ou iam para um show, para um bar tocar, você vê que a animação mudava para um 3D. O grande lance dessa sequência é que as cores do anime eram muito mais escuras, eram uma paleta de cores muito mais escura por causa do rock, por causa do groove que eles queriam colocar dentro daqueles cenários, então funcionava bem a transição. Aqui não. O One Dance é um anime que é muito colorido, e a dança é para trazer exatamente essa ideia. A ideia da água, a ideia dos cenários, a ideia de como eles entram no mundo paralelo. Para falar sobre dança, utiliza cores fortes e cores que realmente tem que ter um destaque muito bom na animação. Senão realmente ela vai parecer que vira algo falsificado, algo que tira um pouco você da obra. E esse foi o meu problema com o One Dance. Foi aí que ele me perdeu. Foi aí que ele fez um anime só ser de mediano para baixo para mim. Porque a dança nenhuma acabou me cativando. Você vê que os passos estão lá. Você vê que a dança poderia ser melhor trabalhada. Mas infelizmente a forma como eles fizeram isso transforma esse anime simplesmente em mais uma obra que tinha um potencial e não chegou lá. Porque além de eles mudarem do 2D na hora que conversa pro 3D, dentro da própria música acontece isso. Quando eles não estão fazendo movimentações, eles estão só se comunicando na música, eles voltam pro 2D. E essa transição gerou uma estranheza tão grande que acabou me tirando totalmente do que o anime queria apresentar. E eu tenho até uma teoria do que isso aconteceu. Quando você pensa em animes que são mais escolares, o orçamento é muito menor do que um anime de ação, por exemplo. Porque realmente eles colocam menos dinheiro nisso. E quando você pensa em uma movimentação numa dança, é comum e normal que a fluidez precise ser muito grande para funcionar a música, a dança. E nesse caso é muito importante porque a dança vai falando sobre os sentimentos deles. Então o que eles resolveram fazer? Eles tinham duas opções. Ou eles faziam com muito orçamento, algo que eles não tinham, ou eles iam fazer aqueles quadros meio estáticos, que iam tirar o poder que a música e a dança deveria ter. Então eles resolveram apelar para o 3D. Porque o 3D é uma técnica mais barata, e sendo um pouco mais barato de fazer, você consegue trabalhar mais com menos tempo.
Porque vale destacar, é um anime de temporada, então o tempo de produção é menor também do que poderia ser. Então, o 3D eu acho que eles utilizaram exatamente porque eles não acharam que era fundamental para a história funcionar a fluidez da dança e eles fazendo todo o movimento. Então, pela rapidez e pela falta de dinheiro, escolheram o 3D para fazer isso. Só que o problema é, o 3D não é bom aqui. Ele não sendo bom, ele tira da dança, ele tira da alma, que é para ser a alma da obra. Porque o desenvolvimento do personagem, ele se descobrindo mais, ele sabendo quem ele é, vem através da música. A dança em si ainda não é completamente ruim, não é o pior 3D que eu já vi, mas mesmo assim, ele tira o que deveria ser o ponto principal do que esse anime deveria funcionar. Então, apesar de ter personagens interessantes, boas discussões que não são tão bem trabalhadas, quando você pensa no ponto principal, que é a dança, ela não funciona tão bem como poderia ser. Ele gera uma decepção, porque é um anime que eu não esperava tanto, queria ver mais pela música e pelo que eles iam fazer, me surpreenderam inicialmente, só que essa surpresa criou a esperança, e com a esperança veio a decepção. Concluindo, o Andense é um anime que poderia ser bem melhor do que ele foi. Ele mostra potencial, mas ele não chega lá. E por isso que eu fecho o Andense com uma nota 5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime One Dance? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.